O ano de 2026 promete ser um ano muito interessante para o mercado cripto, onde nós vamos descobrir se nós teremos ou não o ciclo de 4 anos que nós temos desde que o Bitcoin foi criado. Eu acredito que não, que a gente vai ver uma mudança estrutural dentro do mercado cripto. Isso vai mudar a forma que as criptomoedas reagem ao longo do tempo. E para você estar preparado para esse próximo ano, o time de especialistas da Coinex separou 5 projetos que são extremamente interessantes para você ter no ano de 2026. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, de análise de criptomoedas, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal da Coinex e bora pro vídeo. Pessoal, meu nome é Felipe e o meu canal é o Descomplique. Nesse vídeo, a gente vai fazer uma análise muito interessante. São 5 projetos que a Coinex separou. O time de especialistas selecionou 5 bons projetos para a gente analisar para do ano de 2026. Como vocês sabem, né, vocês que me acompanham, sabem que eu tenho expectativas muito interessantes para o próximo ano, que eu quero ver se a gente vai romper ou não esse ciclo de 4 anos que geralmente a gente tem dentro do mercado cripto. Eu acredito que sim, que a gente vai ter uma demanda crescente estrutural por criptomoedas nesse próximo ano, e esses projetos eu acredito que são interessantes para a gente ter para o próximo ano. E eu vou pedir o time da Coinex para compartilhar a minha tela, que a gente vai fazer a análise sobre cada um desses projetos. E o primeiro deles, como toda carteira que esse Prez deveria ter, é o Bitcoin. O Bitcoin, no momento que eu estou gravando esse vídeo, $91 mil, a gente está recuperando de uma queda que caiu lá para os $80 mil por unidade. A gente viu investidores institucionais até vendendo ali saídas do ETF, mas nós estamos recuperando esse espaço de $90 mil por unidade. E por que eu acredito que é interessante a gente ter Bitcoin para o ano de 2026? Se criou uma narrativa chamada, eu vou dar até um pouquinho mais de zoom aqui, ó, de Bitcoin Treasury Companies. O que isso significa? Empresas, grandes empresas, comprando Bitcoin para deixar nos seus caixas. A gente está falando de empresas listadas em bolsa, na Bolsa Americana, a gente está falando de empresas de vários segmentos de negócios que possuem Bitcoin dentro dos seus caixas e continuam comprando Bitcoin dentro dos seus caixas. Isso aqui foi uma demanda institucional que a gente tem para o Bitcoin. A gente tem até empresas brasileiras também comprando Bitcoin para colocar Bitcoin dentro de seus caixas. A Megs foi a pioneira nesse sentido. A gente tem também países utilizando o Bitcoin, colocando o Bitcoin como reserva estratégica. Os Estados Unidos, ele iniciou, né, o Trump, ele prometeu que faria isso caso ele ganhasse, e ganhou, e realmente foi lá e fez, assinou a reserva estratégica de Bitcoin. Hoje os Estados Unidos, ele possui uma reserva estratégica de cripto. Esse aqui é um gráfico de endereços onde a gente tem a quantidade de carteiras que possuem Bitcoin. Notem que estamos próximo das máximas históricas, então a gente está vendo um crescimento da utilização do Bitcoin. Então sim, eu poderia citar N motivos aqui para se ter Bitcoin, mas eu vou pegar um em especial aqui, voltando aqui para minha tela. Notem que isso aqui, ó, é mempool. Isso aqui é o explorador de blocos da blockchain do Bitcoin. Eu separei essa transação aqui, ó. Se você pegar esse endereço que eu estou grifando aqui e fazer ir no computador de vocês vão conseguir ver. Essa aqui é uma transação. O valor de transação que foi pago foi 70 centavos. Isso aqui foi a taxa que foi paga nessa transação, 70 centavos de dólar. Sabe quantos bitcoins foram transferidos nessa transação? 81 mil bitcoins foram transferidos nessa transação. Então isso aqui para mim mostra que o Bitcoin é uma evolução natural do dinheiro. Imagina você transferir 81 mil reais. Quanto custoso isso seria se você estivesse no sábado à noite? Transferindo para um outro país, você literalmente não ia conseguir. A gente está falando de 39 milhões de reais que foram transferidos pagando somente 70 centavos
a transação. Olha só, dei até mais um para vocês verem que esse aqui é o ID de transação, vocês conseguem ver. Eu peguei essa transação aleatória aqui, mas a gente pode pegar qualquer outra, vocês vão ver que é uma evolução natural do dinheiro. Então eu acredito que o Bitcoin ele é muito interessante, não só porque o Bitcoin ele é interessante no sentido ideológico da coisa, mas porque ele é literalmente, realmente uma evolução do dinheiro, né? Então ele é o nosso primeiro projeto, todo investidor de cripto que se preze deveria ter Bitcoin na carteira. O segundo projeto que realmente vai nessa linha de pegar o melhor que a gente tem dentro do mercado cripto é o Ethereum. Ethereum voltou à faixa dos $3.000 por unidade. Quem assistiu meu último vídeo do Ethereum sabe que eu vou comprando o Ethereum numa faixa específica de preço. Esse vídeo está lá no meu canal. O Ethereum ele é muito interessante também. O Ethereum ele é deflacionário, então a gente está diminuindo a quantidade de Ethereums que a gente tem ao longo do tempo. Então o nosso Ethereum ele vai ficando cada vez mais escasso e consequentemente ele vai ficando mais valioso. O Ethereum ele é extremamente interessante. A gente pode construir diversos aplicativos descentralizados dentro da blockchain do Ethereum. O Token Ether ele acompanha todo esse processo. Por que eu acho o Ethereum tão interessante como investimento, não só como desenvolvimento? Lá nos Estados Unidos, esse ano foi aprovada essa lei chamada Genius Act, que ela regulamenta o mercado de stablecoins e criptomoedas. Na verdade, ele permite, ele traz uma permissão um pouco maior para se utilizar stablecoins. O secretário do Tesouro americano, ele falou que esse mercado de stablecoins ele é um mercado de 3,37 trilhões de dólares. Então, os Estados Unidos ele vai incentivar isso, porque para uma emissora de stablecoins, a Tether, emitir stablecoins de dólar, ela tem que comprar dólar. Na ativa stablecoins hoje, se a gente ver aqui no DeFi Lama, a gente está falando de 300 bi. Então a gente tem um crescimento aí de mais de 10 vezes para esse mercado. Se a gente for pegar as principais stablecoins que a gente tem, Tether, USDC e Ethena, a gente vai perceber uma liderança da Ethereum. Por exemplo, dentro aqui da stablecoin da Tether, o Ethereum ele tem 47% de share. Quando a gente fala de USDC, mais de 60%, quase 65%, quase 70% da narrativa está dentro da Ethereum. Se a gente pega a Ethena, praticamente 90%, 6 bilhões está dentro da Ethereum também. Então a Ethereum ela tem tudo para pegar uma narrativa que o próprio governo americano vai incentivar o crescimento. A Ethereum tem tudo para captar pelo menos metade desse valor que a gente tem para crescer dentro dessa narrativa. E a Ethereum é o nosso segundo projeto. A gente vai falar de um projetão, e aí é projeto premium, é só projeto premium nessa lista, mas eu vou pedir para você deixar seu like nesse vídeo, se você ainda não deixou, e já deixa aqui nos comentários para mim o que você acha do Ethereum para o ano de 2026. Eu quero saber se você acha que o Ethereum vai valorizar mais que o Bitcoin ou não. Deixa aqui nos comentários que eu quero ver e eu vou te responder depois. A terceira criptomoeda dentro da nossa lista é a Chainlink. E a Chainlink, ela é um projeto, faz parte da infraestrutura do mercado cripto, que se a Chainlink parasse de funcionar ou deixasse de existir, pelo menos metade de todo o ecossistema cripto ia parar. E a Chainlink ela só tem parceiro de peso. Aqui a gente está vendo o símbolo da Mastercard aqui já passando na nossa tela. A gente vai falar um pouquinho sobre ela, porque ela é impressionante. A Chainlink, né? Como que ela funciona, né? Ela traz dados do mundo real para dentro da blockchain. Então, ela traz dados feeds de dados, informações de vários tipos para dentro da blockchain.
ela traz infraestrutura, um protocolo de interoperabilidade para você poder conectar blockchains diferentes. Ela traz streaming de dados, então são fluxos de dados que precisam ser mais rápidos do que o próprio feed de dados e várias outras funções ali, automações para contratos inteligentes, né? Ferramentas para contratos inteligentes. Inclusive, tem um primeiro teste com o Banco Inter, junto com a Chainlink, para fazer pagamentos entre o Banco Central e Hong Kong. Então isso aqui é bem interessante, isso aqui vai movimentar o mercado. E quando vocês verem esse tipo de inovação dentro do mercado cripto, provavelmente vai vir aqui da Chainlink, tá? O ecossistema dela é gigantesco. A Chainlink está integrada só com o Swift, que é o sistema de transações interbancárias global. Então, assim, só tem bola dentro da Chainlink, é só golaço que a Chainlink faz com essa integração com a Swift. Por exemplo, a gente consegue que os fundos financeiros consigam fazer transações em blockchain. E é o nosso terceiro projeto nessa lista. O nosso quarto projeto, gosto muito também, foi um dos primeiros projetos, por exemplo, que eu fiz 10x com ele, então eu tenho um carinho muito grande, já odiei, já amei, tô amando mais ou menos de novo, que é a Solana. Solana, ela é um ecossistema extremamente inovador. Quando você pensar em inovação dentro do mercado cripto, pense em Solana, porque ela é um ecossistema muito interessante para você fazer desenvolvimento muito rápido. Inclusive, um dos validadores da Solana, caso vocês não saibam, é a própria Google. A Google é uma das validadoras da Solana, ela tem um dos melhores ecossistemas, ela tem uma das carteiras mais interessantes de se utilizar, que é a Phantom. Ela é muito interessante essa carteira. E a Solana, quer ver? Eu vou trazer uma visão do ecossistema da Solana. Ele é gigante. A gente tem DEX, a gente tem derivativos, Perpetual Lend, Yields, Liquid Stake, Stablecoins, RWA, DEX, betting dentro da Memecoins. Memecoins é o que mais tem dentro da Solana. iGame, Creator, plataforma de social, podcast, tudo que você imaginar de inovação que for trazer para dentro do mercado cripto vai estar dentro do ecossistema da Solana, tá? Eu gosto bastante. Solana lidera o ranking de desenvolvedores, aumento de atividades no ecossistema. Solana, ela está atraindo muita gente, tem muita gente criando seus aplicativos dentro da Solana. Ela está batendo quase de frente aí com a Ethereum, com a quantidade de desenvolvedores, então é bem interessante também. A Ethereum continua sendo, porque ela tem várias Layers 2 ali, mas a Solana sozinho, ela está conseguindo ter um número bem interessante de desenvolvedores. É uma cripto que está com quase 10 bilhões, está muito próximo do seu all-time high de valor locado dentro dela. Tem ETF de Solana aí movimentando milhões de dólares, 369 milhões de dólares transacionados. Coinbase está dobrando a aposta na Solana, comprou uma DEX, acreditando no ecossistema da Solana, que é bem inovador. E Solana, ela tem trazido um crescimento bem forte de interesse institucional para dentro dos seus ETFs, tá? Com XRP. E, diga-se de passagem, o nosso quinto projeto é justamente a que eu acabei de dar um spoiler aqui, que é a XRP, é o token da Ripple. É um token que está nessa narrativa de meios de pagamentos também, só que ela é bem focada em investidores institucionais. É para uma comunidade global e para empresas, deixa eu dar mais um aqui, que buscam solucionar problemas e gerar valor. É bem interessante, tá? E como todo bom grande projeto, ela tem o seu ETF. Quando lançado, ele superou o ETF do Bitcoin, do Ethereum e de Solana. Isso aqui a gente está falando B3, tá? Isso aqui é o Hashdex. É o fundo que a gente tem aqui nosso, o XRPH11. Que já está sendo negociado aí, com mais de 235 milhões dentro dele. Tem muita gente com expectativa muito boa com o ecossistema da XRP. A gente está com novos ETFs sendo criados dentro da Bolsa Americana,
para a XRP, movimentando ali alguns milhões de dólares. É muito interessante, atraindo investimento institucional para dentro do Bitcoin, trazendo alta dentro desses ETFs dentro dos Estados Unidos. E em alguns momentos a gente vê esse tipo de cenário do XRP superando até mesmo as atividades em exchange do próprio Bitcoin. Então, assim, é um projeto interessante. A gente tem 5 projetos que compõem ali vários segmentos do mercado cripto que, para mim, faz muito sentido. Eu acho que o time da Coinext acertou bem nessa lista. É uma lista que está bem consolidada para 2026. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, é um caminho adiantado para você fazer um estudo, a sua própria análise. Vocês sabem que eu sempre recomendo ali comprar Bitcoin, porque eu acredito que o Bitcoin ele realmente é o futuro do dinheiro. Como eu falei, é uma evolução natural do dinheiro, só que o ecossistema cripto como um todo precisa de aplicações em blockchain de contratos inteligentes. Então a gente já tem o Ethereum, precisa de inovação, a gente já tem Solana, precisa de infraestrutura, a gente já tem XRP, as empresas querem entrar dentro do mercado cripto, a gente tem integração com a Chainlink. Então a humanidade precisa de um dinheiro que seja comum em todo o globo, e a gente tem o Bitcoin que resolve esse dilema, que é a coincidência de desejos nas trocas voluntárias. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal da Coinext, deixa aqui para mim nos comentários se você já tem essas criptomoedas, e eu acho que você deveria ter, mas se você já tem, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.